quando cada um faz o que acha certo aos seus olhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, só vitória, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês, para a honra e glória do Senhor, Ele nos permitiu estar mais uma vez aqui. Eu tô aqui no meu cantinho, está chovendo, mas hoje eu quero começar essa mensagem de uma forma totalmente diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com aquele friozinho no estômago, sabe aquelas borboletazinhas na boca do estômago? Como se fosse algo pra acontecer, sabe? Como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Estou assim, gente. E quem me conhece sabe que eu sempre fico assim. Não porque é uma ansiedade ruim, porque isso é uma ansiedade. É uma ansiedade por algo novo, que ainda não sei o que é, mas está prestes a acontecer. Mas muitas pessoas podem enxergar essa ansiedade como ruim. Não, sabe? Essa ansiedade me traz uma alegria e uma paz, assim, que eu não sei explicar. Eu só sei esperar, sabe? Eu acordo, abro os meus olhos e falo, meu Deus, sabe? Eu fico esperando acontecer alguma coisa boa, não ruim. Mas vamos começar o nosso vídeo. E hoje, para a glória de Deus, eu fechei mais um livro da Bíblia. Juízes foi finalizado com sucesso. Eu terminei o livro de Juízes e já estou ansiosa para começar o de Ruth. Olha só, gente, quem diria que eu poderia estar falando isso? Mas enfim. Mas eu preciso falar uma coisa assim que eu observei, né? Nos últimos 3 capítulos de Juízes. Ele mexeu um pouquinho com a minha cabeça. São capítulos muito pesados. Eu não sou especialista na palavra. Eu não sou uma pessoa que conhece tudo da Bíblia. Eu sou uma aprendiz, como eu falei antes. Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu estou aprendendo junto com Deus e passando para vocês o que eu tenho aprendido. E eu tenho muita dificuldade. Até porque, como eu falei no vídeo anterior, depois de tudo que aconteceu com meu pai, aquele baque, eu parei muita coisa da rotina que eu tinha antes. Foi mais de um mês com a cabeça cheia, muita coisa acontecendo, muitas preocupações. E eu percebi que para conseguir me esvaziar de tudo aquilo que eu estava passando, eu precisava buscar mais o Senhor, sabe? Começar praticamente do zero, sabe? Com mais intimidade. Mas é aí que eu falo com vocês, quando a gente aprende, a gente não se esquece. Então eu já sei o caminho, novamente, para me voltar a ter intimidade com o Senhor. Aquela intimidade profunda, aquela intimidade que não tem outra, sabe? É você, Deus, Deus e você. Aí é mais oração, sabe? A oração também eu dei uma pausa, mas eu tenho que voltar. O jejum que eu comecei já, porém em horas bem pequenas. Cara, eu tô começando. Aos poucos eu vou voltar novamente pra minha rotina. Sabe, eu ainda tô me adaptando, mas estou voltando. E talvez seja exatamente por isso que esses capítulos tenham mexido tanto comigo. Porque em Juízes 19, 20 e 21, são 3 capítulos diferentes, mas que estão ligados. Tem uma conexão, sabe? E eu consegui enxergar 3 fases. O pecado, a reação diante do pecado e as consequências. No capítulo 19, acontece uma atrocidade terrível na cidade de Gibeá. É um daqueles capítulos que você lê e pensa, meu Deus, como que um ser humano consegue enxergar esse ponto? E aí você vai para o capítulo 20. As outras tribos de Israel ficam, indignadas, horrorizadas pelo acontecimento e decidem enfrentar Benjamim. Porque os homens que fizeram aquilo não foram entregues, sabe? Eles não foram pegos. Então, uma coisa que também me chamou a atenção. Israel olha para tudo aquilo e percebe que uma tribo inteira estava praticamente destruída. E aí começa a lidar com as consequências de tudo o que aconteceu. E sabe o que mais me intrigou e me chamou a atenção nisso tudo, nesses 3 capítulos? Que no final do livro existe uma frase que aplica praticamente a tudo. É exatamente assim, ó. Naqueles dias não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. E quando eu li isso, eu pensei muito nos nossos dias de hoje. Por que será que a gente vive um pouquinho disso também? Sabe aqueles pensamentos, eu faço o que eu quero. Eu penso assim, eu acho que não tem problema. Todo mundo faz. Para mim, isso é certo. Mas a pergunta que eu quero deixar hoje pra gente, será que aquilo que parece certo aos meus olhos também está certo aos olhos de Deus? Deixa essa pergunta pra vocês. Por que os nossos olhos podem nos enganar? Sabe, o nosso coração pode se enganar, a nossa vontade pode nos enganar. E quando Deus deixa de ser a nossa referência, a gente começa a criar a nossa própria verdade. E foi isso que eu enxerguei em Juízes. Uma coisa vai levantando a outra, sabe? O pecado acontece, depois vem a reação e depois vem as consequências. E isso acontece muito na nossa vida. Às vezes, uma escolha que parece pequena, sabe? Pode trazer uma consequência muito grande pro dia de amanhã. Às vezes, a gente acha que está fazendo o certo, mas não parou para perguntar: Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Eu acho que isso é um aprendizado que eu levo desses últimos capítulos de Juízes.
não é só para olhar para o pecado dos outros, não. É olhar para mim, sabe, para dentro do meu eu. É olhar para dentro de mim e perguntar: será que eu estou vivendo segundo aquilo que Deus quer ou segundo aquilo que eu acho que é certo? Porque é muito fácil, gente, apontar o erro de alguém. É muito fácil. Difícil deixar Deus apontar aquilo que precisamos ser corrigidos, sabe? Então, hoje eu quero deixar essa reflexão para você. Hoje eu quero deixar essa reflexão para mim. Não faça simplesmente aquilo que parece certo aos seus olhos. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, sabe? Qualquer coisa que venha sobre sua vida, sobre a sua vontade, sabe? Não espere dizer: isso não vai ter problema, sabe? Pare e pergunte: Deus, o que a tua palavra diz? Porque eu não quero viver de acordo com aquilo que parece certo para mim. Eu quero aprender a viver de acordo com aquilo que é certo para ti. E talvez seja por isso que eu esteja ansiosa por conhecer mais a palavra. Porque quanto mais eu conheço, mais eu percebo quanto ainda preciso aprender. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu não quero vir aqui como alguém que sabe tudo. Eu quero vir como uma peregrina, sabe? Uma pessoa que caminha, que aprende, errando, entendendo, buscando e compartilhando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então, se você chegou agora e gosta de aprender um pouquinho através da Bíblia, gosta de histórias, gosta de rotina, de sinceridade, simplicidade, principalmente da presença de Deus, fique por aqui. Eu sou uma aprendiz na palavra de Deus, sabe? Eu sou uma peregrina na palavra de Deus. E talvez a gente possa caminhar, juntinhos. Então, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender a mensagem que eu tentei passar aqui através da palavra de Deus, curte esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, vai ser muito bem-vindo. Isso me ajuda muito aqui no cantinho da cá. E nós vamos ter algumas mudanças por aí, hein? Vou tentar trazer aos meus sábados um pouquinho da minha semana, sabe? As mudanças que eu estou fazendo na minha rotina, na minha alimentação, corpo, mente, tudo aquilo que eu estiver vivendo e aprendendo. Então, se algum desses assuntos interessa a você, fique por aqui. Você pode me ajudar e eu espero também conseguir te ajudar de alguma forma. Porque no final é isso que eu quero. Um ajudando o outro. E acima de tudo, nós servindo ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. E que Ele nos ajude, e que Ele cresça, e que a gente diminua. Só vitória!